Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes, daremos início ao nosso evento. Iremos aguardar mais alguns minutos para o pessoal entrando na sala. Ideias que geram futuro. Prazer. Somos a incubadora de desenvolvimento tecnológico e setores tradicionais do campo das vertentes, Indetec. Estamos localizados na cidade histórica tricentenária São João del Rei, em Minas Gerais, conhecida como Cidade dos Sinos. No campus da Universidade Federal de São João del Rei, CETAM. As incubadoras foram desenhadas para nutrir negócios nascentes, amortecendo-os de seu ambiente, provendo local para os negócios crescerem em um espaço protegido das forças de mercado. Concretizar ideias, realizar sonhos. Talvez essa seja a melhor maneira de traduzir o nosso trabalho. A incubadora busca instigar o espírito empreendedor no pequeno empresário, assim como apoiá-lo em todo o processo na criação do seu negócio ao lançamento no mercado. Nessa parceria, o empreendedor encontra apoio para reduzir os riscos na criação de novas empresas, e a incubadora contribui para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região. Somos uma incubadora de base mista, apoiando o desenvolvimento de empresas em 3 setores. Empresas de base tecnológica. Compreende empresas que oferecem para a sociedade produtos ou serviços inovadores que são gerados a partir de pesquisas científicas aplicada aos processos fundamentais em alta tecnologia. Empresas de setores tradicionais. Envolve o apoio a empresas que atuam em setores tradicionais da região, que no caso de São João del Rei podemos citar, dentre outras, as artes e o expressivo artesanato local. Empresas de base mistas. Refere-se ao apoio oferecido a empresas que estejam inseridas nos 2 contextos citados anteriormente. Cultura de inovação. Eventos, palestras. Capacitar pessoas, cursos e treinamentos. Desenvolver negócios, pré-incubação e incubação. E por fim, os nossos benefícios. Conexões com o ecossistema, mentorias e infraestrutura. Boa tarde a todos. Meu nome é Davi Lucas e eu sou diretor-presidente da Sempre Soluções Empresariais Júnior. Este evento é em conjunto entre a Indetec, incubadora de desenvolvimento tecnológico e setores tradicionais do campo das vertentes, que busca desenvolver novos negócios, fomentar a cultura de inovação e capacitar pessoas, da Dinâmica Consultoria Júnior, empresa dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, presente desde 1993, tendo missão de desenvolver pessoas e organizações, fazendo a diferença para as pessoas e sendo reconhecida por seus projetos que geram resultados. E também da Sempre, empresa do curso de Economia, desde 1996, promovendo... Desculpa aí que eu... Estão me ouvindo direitinho? Sim. Promovendo a vivência empresarial e disseminando valores como sustentabilidade econômica para as empresas. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nesta noite, temos o prazer de receber o senhor Leandro José Rodrigues. Leandro é engenheiro mecatrônico, formado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, e CEO na Fusão Tecnologia e cofundador da inovação B2B. Sem mais delongas, as palavras estão com o senhor Leandro José Rodrigues.
Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né, de estar aqui presente hoje, compartilhar um pouco da nossa trajetória. A gente não está um pouco distante de vocês, não. Recentemente, a gente se graduou do curso de mecatrônica, né, e fez o nosso caminho até aí. Então, a gente tem um pouquinho de estrada aí, mas é mais para contribuir um pouco com o que a gente já viu, o que a gente já vivenciou e falar um pouco de indústria 4.0. Vocês estão me ouvindo bem? Está ouvindo tranquilo, pessoal? Não, beleza então. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui a minha tela para fazer a apresentação. Estão vendo aí já, pessoal? Estamos sim. Ah, não, beleza, obrigado. Então, pessoal, só para a indústria 4.0 aqui, eu vou falar um pouco da nossa trajetória, do que a gente já vivenciou, dar um pouco de introdução aqui e falar sobre os resultados, o que ela pode trazer para o nosso mercado. Bom, um pouco da Fusion Tecnologia, né? O que a Fusion faz, né? Hoje eu sou CEO, estou como CEO da Fusion Tecnologia. Nós trabalhamos com desenvolvimento de aplicativos e sistemas personalizados para as empresas, mas sempre focado no analytics, sempre trazendo relatórios inteligentes e dinâmicas para a empresa que ela possa gerar resultados, né? A gente tem como missão promover a transformação digital na vida das pessoas, das empresas, mas sempre buscando esse viés de realmente trazer inovação aliada a resultados. Além disso, a gente também trabalha com integração de sistemas, né, justamente para poder evitar esses retrabalhos, conectar os dados e as informações necessárias. E com visão computacional, a gente tem alguns projetos na área de visão computacional que já é mais ligado aí a essa indústria 4.0. A gente começou lá em 2016, a nossa jornada, né, empreendedora. A gente estava ainda no último ano da graduação ali pelo Cefet. A gente teve a oportunidade de participar de um programa de pré-aceleração chamado AWC. Depois eu vou falar mais um pouco dele, mas é uma oportunidade para quem está ainda dentro da graduação, no final de curso, colocar uma ideia, um projeto em ação, né? Se transformar em uma startup. Hoje eles já tiveram cerca de 150 projetos e de lá geraram-se 50 startups. Então, assim, é uma boa taxa de conversão de negócios. Então, é uma oportunidade muito interessante. Logo depois, a gente entrou para o FIENG Lab, que é um programa de aceleração também da FIENG, aqui de Minas, e a gente começou a estagiar na área de inovação da Gerdau. Foi aí que a gente começou a ter mais contato com a indústria. Então, a gente começou a ver na prática o que precisava ser feito, quais eram os problemas, né, que a indústria estava vivenciando. Isso se tratando de uma multinacional como a Gerdau, a gente achava que eles estavam muito à frente ali do que realmente era necessário de tecnologia, mas a gente começou a perceber esse gargalo do que poderia ser evoluído. Logo depois de 2018, a gente então fez a abertura da nossa empresa, a gente optou pela saída do estágio para poder estar prestando serviço. Hoje a gente acabou virando parceiro da Gerdau aqui em Divinópolis, mas a gente optou por esse caminho separado. Em 2019, a gente participou do Inovativa Brasil, foi quando a gente voltou para esses programas de aceleração de startups, e a gente recebeu 2 prêmios aqui, um regional, que é o da Fidetec, que foi um evento promovido pela UENG aqui em Divinópolis, e o prêmio Federa Minas, né? A gente ficou a 2ª colocação no Federa Minas, isso foi já a nível estadual, né? Foi promovido pelas associações comerciais e da indústria. Bom, então vamos lá então. O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0, ela vai além da automação. Tem muita gente que pensa aí de simplesmente estar no digital, estar dentro da indústria 4.0, mas eu queria esclarecer um pouco mais sobre o que é realmente a indústria 4.0. Então, ela vai além da automação. É quando a automação começou a conectar com outros tipos de tecnologia, como, por exemplo, inteligência artificial, Big Data, IoT, realidade aumentada, realidade virtual, e assim foi criado a indústria 4.0. Então, eu queria fazer um histórico aqui só para a gente diferenciar um pouco as coisas. Por exemplo, lá na indústria 1.0, né, quando teve a primeira revolução industrial, a gente partia muito da área da mecânica. Então, foi a primeira criação das máquinas a vapor, né, que conseguiu aí aumentar a produtividade das empresas. Então, os primeiros exemplos, na verdade, era a máquina de tecer, né, que a gente não achou uma imagem legal, que depois acabou indo para a área de transporte, né, a área de tecer no setor têxtil, né, e depois abarcanhando também a indústria de transporte com as máquinas a vapor para trens, para navios, e assim foi se desenvolvendo as primeiras tecnologias, mais na área da mecânica.
Já a indústria 2.0, né, a revolução 2.0, ela veio com a descoberta da eletricidade. Então, teve o primeiro descobrimento das energias também, o petróleo, outros tipos de energias, e a linha de produção, né, o Fordismo, né, que aí, no caso, né, a gente já viu em tempos modernos o filme, que a linha de produção era feita, composta por pessoas, né, cada uma executava a sua própria função, e aí, mesmo assim, eles conseguiram otimizar o que eles demoravam muito tempo para produzir um carro, cada um produzia uma peça, eles aumentaram bastante aí a produtividade, alcançando grandes resultados. Então, para trazer essa revolução, então, foi a descoberta da energia que trouxe todo esse processo e também essa nova forma de produção que eles trouxeram. Agora, a indústria 3.0. A indústria 3.0, por incrível que pareça, é muito o que a gente vive hoje. Então, é o descobrimento do computador, está associado ali, é mais a parte da eletrônica, desenvolvimento de chips e a própria automação. A automação que a gente vivencia hoje, ela está muito dentro da indústria 3.0 ainda. Então, por isso que, às vezes, fica difícil do pessoal separar o que é realmente indústria 4.0, o que é indústria 3.0. E a realidade é que a indústria 3.0 ainda está muito viva nas empresas, né? Porque hoje o que a gente vê de automação, tem muitas empresas ainda com linhas de produção, né? Eu não sei como que vocês estão de visitas a empresas, a indústrias da nossa região, mas aqui na nossa região, Divinópolis, Nova Serrana, a gente faz muitas visitas às empresas, a gente vê muitas linhas de produção com pessoas ali ainda executando as tarefas, e a gente vê que a realidade, né, da indústria 4.0, apesar que ela está aí, né, já é realidade, mas ela está muito distante do que está realmente acontecendo. Então, a automação, os computadores, os chips, né, que trouxeram toda essa tecnologia, ele está ali ainda dentro da indústria 3.0. E aí um dado que a gente traz aqui, né, que são duas pesquisas, né, uma do portal do governo mesmo, da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que em 2018, apenas 2% da indústria nacional operava com a indústria 4.0. Então, apenas 2% estavam ali encaminhando para que esse futuro, né, dessa indústria para trazer os grandes resultados. E já segundo o Portal da Indústria, né, em janeiro desse ano, eles fizeram uma pesquisa e disseram ali que 35% das empresas adotaram pelo menos 3 diferentes tipos de tecnologia. Mas, igual a gente viu, a indústria 4.0 ela é muito grande, ela é muito vasta. E ainda tem muito ali as partes, vamos dizer assim, software de gestão, cloud, que a gente não consegue hoje nem viver sem, né? Com o sistema em cloud, com software de gestão bem realizado, né? As empresas conseguem ter produtividade e eficiência sem aquilo. Bem no básico ali ainda. E tradicionais, multinacionais que a gente tem aqui hoje nas nossas regiões, não estão preparadas ainda para receber a indústria 4.0. E isso, né, tem vários fatores atrelados, né? Muitos falam de custo, porque realmente são tecnologias que são um pouco distantes, mas a digitalização, que é a base ali da indústria 4.0, que é o simples, vamos dizer assim, que as outras tecnologias possam se desenvolver, nem isso mesmo elas estão hoje preparadas. Isso, igual a gente falou, nas pesquisas é sempre o que aponta, o primeiro ponto de por que a indústria 4.0 não atua dentro das empresas, é a questão de investimento, mas a gente vê também que as empresas não estão preparadas para isso, justamente porque não tem setores destinados. Então, você pega aí coordenadores de produção, coordenadores de processos, que têm metas, tem que se preocupar com bater metas de manutenção, metas de produção, e ainda tem que fazer esses projetos de inovação. E não dá para se desenvolver isso durante todo esse tempo que eles têm. Então, é por isso que ainda tem muito que se aprender. Essa talvez seja uma maior ponte, que são realmente as habilidades entre os profissionais para trazer a indústria 4.0. E as empresas hoje acham que é simplesmente ali estar na digitalização, eu estou desenvolvendo aplicativos. E olha que a gente trabalha com aplicativo, a gente trabalha com esse tipo de solução, mas acham que simplesmente ter um aplicativo para coletar dado, algum software, eles vão estar ali no digital. Mas tem muita diferença entre o estar no digital e o ser digital. Porque o estar no digital é simplesmente realmente você ter alguma coisa, tá na web, tá com a sua loja online, tá com algum aplicativo, alguma aplicação que seja mais digital, substituir o papel, mas tem uma grande diferença entre ser digital.
O ser digital é usar a tecnologia realmente a favor para trazer resultados. Então, as empresas precisam enxergar mais isso, do que é o salto para essa indústria 4.0, porque são esses dados, são tudo que é coletado através do digital que vai conseguir trazer as ferramentas necessárias para que a indústria 4.0 se desenvolva e chega-se em pontos com grandes resultados. Bom, então, a indústria 4.0, né, como a gente vem construindo essa definição, ela é a mistura, então, da automação com outros tipos de tecnologia. Então, essa é uma mistura de softwares com inteligência artificial, com redes neurais, para trazer, então, soluções, né, análises preditivas, análises em tempo real, que vai trazer resultados para os líderes. São a conexão entre sensores, conversa entre as máquinas. Então, você consegue ter uma máquina ditando o processo para outra máquina, né, ao invés de que nós, né, vamos programar ali as máquinas para operarem de acordo com o que a gente deseja, as máquinas vão conversar entre si para trazer mais eficiência, mais produtividade, que são sistemas cyberfísicos aí que hoje são um dos pilares aí da indústria 4.0. Além disso, né, nós temos aí várias aplicações, como, por exemplo, mais simples mesmo, a gente vê a Alexa da Amazon, que a gente consegue conversar com uma inteligência artificial, que está, obviamente, que é bem simples a aplicação, mas dá para trazer alguma coisa do que é essa ideia de indústria 4.0. Bom, então, quais são os 6 princípios dessa indústria 4.0? A primeira é conectividade. Então, cada vez mais você precisa estar no digital. Então, a empresa inteira precisa estar o tempo inteiro conectada no online, para ter realmente essa conversa entre sensores, entre máquinas, entre sistemas, para trazer os resultados necessários. Então, a conectividade é um dos princípios da indústria 4.0. A virtualização, né? Então, hoje a gente tem várias aplicações aí para o virtual, realidade aumentada, para que, né, as operações possam ser feitas de forma remota ou vivenciar algumas das situações da indústria de forma remota. Além disso, né, nessa virtualização, a gente consegue ver aí aplicações de plantas digitais. Então, hoje em dia, você consegue traduzir tudo que você tem ali no físico para o digital. É como se você tivesse a planta inteira da empresa ou de um processo, totalmente uma réplica no digital, no qual você consegue fazer ali manutenção preditiva, consegue simular um tipo de processo, e dessa forma você vai ter análises que vão trazer mais eficiência para a produção. A descentralização, então, diferente do que a gente construiu lá na indústria 2.0, que são as linhas de produção, que têm etapas muito bem definidas, que uma etapa precede a outra, para realmente trazer essa construção de um produto final. A indústria 4.0 faz toda essa desconstrução. Então, atualmente, com essas tecnologias, a indústria 4.0 permite você descentralizar as decisões. Então, você vai ter células que vão conseguir decidir entre si o que é melhor para ser feito naquele momento. E muitas das vezes essas decisões são tomadas por robôs, por máquinas, né, que vão acelerar todo o processo. Então, nem mesmo o homem está ali tomando a decisão, e sim, né, o conjunto de máquinas consegue descentralizar um processo e dar vazão àquilo. Operação em tempo real, que está muito ligado à conectividade. Então, hoje, com todos os dados que são coletados através dos sensores ali, você ter a total liberdade para ter tomada de decisão na sua mão. Então, por exemplo, analistas, né, que é o que o pessoal sempre fala, que é um tipo de emprego um pouco ameaçado, dependendo do campo. Hoje em dia, toda a análise é feita por uma rede neural ou uma inteligência artificial que vai entregar a informação já para a liderança, para ela ter a tomada de decisão final. Então, esse analista talvez vai somente tomar essa decisão final, ou vai ser através de um líder apenas. Então, isso tem muito a ver com essa operação em tempo real, que é realmente coletar os dados e unir esses dados coletados para gerar um resultado de forma automática e totalmente com total liberdade para essa liderança tomar essa decisão. Orientação aos serviços, assim como a gente vê muitas soluções em serviços crescendo, né? A indústria também vai poder fazer uma orientação maior a serviços, vai poder, vamos dizer assim, personalizar mais a sua operação. Como você vai ter uma operação mais flexível, vamos dizer assim, você vai conseguir até atender diferentes demandas de clientes. Então, você talvez, né, possamos alcançar aí resultados em que uma indústria consiga
Porque hoje a indústria automobilística, por exemplo, tem muito reaproveitamento de processo. Então, você vê aí um carro sedã, um carro hatch, né, que são semelhantes, só muda basicamente a forma final ali do processo para reaproveitar custo, reaproveitar processo. Então, a indústria 4.0 vai permitir que haja personalizações. Então, ela vai entender, ela vai saber qual que é a demanda automaticamente, ela vai saber o que ela pode fazer e, mesmo assim, não prejudicar a produção e o resultado final. Então, às vezes, você vai conseguir personalizar partes dos seus produtos e entregar isso como serviço. Então, é o crescimento do serviço também, além de outras soluções como serviço, que vão integrando, né, a uma solução final para trazer um resultado. E a modularidade, que tem muito a ver com essa descentralização. Então, você vai conseguir fazer as coisas por módulo para construir esse produto final. Justamente porque a descentralização permite as tomadas de decisão em módulos diferentes para chegar até um resultado final. Aí alguns exemplos, né, de indústria 4.0, eu queria trazer uns vídeos aqui, acabou que não deu certo, até conversei com a Aline mais cedo, mas a gente vai conversando aqui mesmo só para alinhar. A manufatura aditiva. A manufatura aditiva, em resumo, aí, impressão 3D. Então, tudo que era a produção, era necessário cortar peças, soldar, né, todo um processo de produção, de conformação mecânica para se chegar no resultado final. A gente vai ter substituição por impressões, pela impressão 3D ou outros tipos de produção que é o bottom-up, né? Então, vai começar a construir de baixo, né, através de uma mistura de elementos para chegar no resultado final. Essa, por exemplo, é uma imagem de uma casa totalmente feita com impressão 3D. Então, é uma tecnologia que já está aí, né, acontecendo há grande tempo já. Né? A gente vê alguns laboratórios de algumas universidades com várias impressoras 3D, né, pessoas também com processo, mas as aplicações, né, de produção de peças, produção de casas, né, cada vez em crescente. Bom, inteligência artificial, hoje, igual do exemplo da Alexa aqui, mas a gente vê várias aplicações no qual essa união de dados consegue trazer resultados para poder ter uma tomada de decisão independente. Então, acho que essa é uma das aplicações que a gente mais vê em filmes, né, dos robôs tendo uma total autonomia para poder ter suas decisões, analisar condições, entre outras aplicações. Então, aqui, por exemplo, está muito ligado também ao que uma das nossas aplicações aqui dentro da empresa, que é a divisão computacional, que é trazer essa visão da máquina, né, da câmera, para tomar, e junto com os dados que a gente colhe, tomar uma decisão final. Então, a gente tem um exemplo aqui nosso, né, que a gente foi abordado por uma empresa aqui da região, né, uma ferrovia, que ela precisava fazer uma manutenção, uma identificação em tempo real da medição de uma peça. Enquanto o trem estava passando, ela queria medir o tamanho da peça, porque a indicação desse tamanho indicava a necessidade de manutenção ou não dessa peça. E como ela não podia fazer isso, ela tinha que parar um trem para poder fazer toda essa análise, ela perdia muito tempo, né, até colocar tudo em ordem novamente para poder avançar. Ela não sabia se poderia, quando, né, ela poderia fazer essa manutenção. Então, a gente trouxe esse projeto, na verdade, a gente trouxe só o princípio desse projeto, no qual a gente tinha esse desafio de, em tempo real, conseguir fazer a análise dessa locomotiva ali e analisar essa peça. Então, a gente criou uma rede neural com várias fotos, né, na verdade, a gente não fez dentro do trem em si, né, a gente pegou outro processo semelhante, que tinha veículos movimentando em alta velocidade, que era uma das preocupações que eles tinham. Então, a gente trouxe fotos disso, né, fotos da peça em si, treinou uma rede neural para poder fazer a identificação em tempo real. Isso era identificado frame a frame ali daquela imagem e media uma peça em tempo real. Então, ali você conseguiria já extrair um dado para poder informar para a equipe de manutenção qual que era a peça, qual que era o tamanho da peça, e assim ela não precisava parar um processo para poder fazer essa análise, que era o que acontecia, né? Ou era muito na visão ali mesmo do operador, que já tinha uma certa facilidade de observar, mas às vezes ele não conseguia identificar, porque é uma medida que era milímetros ali que poderia fazer a diferença. Então, eles conseguiriam, né, otimizar esse processo. É um projeto que acabou não indo para frente, mas mais pela questão de prioridade da empresa, mas é uma aplicação muito interessante da visão computacional junto com a inteligência artificial para trazer
um melhor resultado para essa equipe de manutenção, que agora não ia precisar mais de parar um processo para poder fazer essa manutenção. Bom, a internet das coisas, depois aí vai ter o Juan da Protop falando um pouco mais de um case, né, de IoT, mas é uma das tecnologias também que a gente vê mais presente. Por exemplo, as smart houses, né, com as casas inteligentes, que você vai poder controlar tudo através de aplicativos, né? Então, são sensores que vão coletar informações, que você vai poder fazer acionamentos de forma distante, tudo conectado através da nuvem, tudo conectado através da internet, para poder, então, ter uma informação em tempo real de uma máquina, de uma operação, que isso vai poder, né, analisar uma eficiência de um processo e indicar se você precisa ou não da manutenção, ou indicar se você precisa mudar alguma coisa do processo para ter mais produtividade. Então, a casa inteligente, a gente vê que você consegue programar, por exemplo, para acionar a luz quando você estiver chegando em casa, ou programar o seu forno ali antes de você estar chegando para poder já pré-aquecer, para poder fazer alguma coisa. Então, essa internet das coisas tem muita aplicação. E a gente vê aí, por exemplo, uma aplicação que vê muito, não sei se vocês já chegaram a ver algo sobre, né? Que eu acho muito interessante, que é a Amazon Go, que é um supermercado da Amazon, né, no Vale do Silício, que ele é totalmente independente. Então, você entra, através da leitura do QR Code ali, ele já associa o seu login, já sabe quem é você tem um aplicativo da Amazon, obviamente. Então, ao retirar um produto da prateleira ali, através de visão computacional, misturado com sensores, né, com internet das coisas, com Big Data, ele consegue gerar ali e saber, olha, eu estou retirando um produto, esse produto, ele já identifica qual produto que você está retirando, e já no seu aplicativo já fala qual que é o produto que você retirou. E se você devolver, ele vai conseguir reconhecer que você devolveu o produto na prateleira. Então, assim, você vai conseguir fazer uma compra que automaticamente você já vai ver ali o preço final, vai poder fazer a compra pelo aplicativo e assim poder sair da loja tranquilamente, sem necessidade de um caixa. A única presença humana, vamos dizer assim, seria os repositores do estoque ali da loja para poder atender. Então, olha, uma aplicação que já acontece, né? E hoje a gente vê aí supermercados, né, redes de supermercados que estão lutando para poder fazer uma aplicação de um caixa rápido. Então, tanto que é o gargalo que está entre a aplicação da indústria 4.0 e o que a gente tem hoje na realidade. Então, tem muita oportunidade, muito caminho para poder trilhar até aí. E os sistemas cyberfísicos são essa é uma tecnologia que a gente teve contato há pouco tempo. A gente conheceu algumas startups que são os Digital Twins, por exemplo, que são os gêmeos virtuais, que você cria uma replicação da sua fábrica no digital, no virtual. Então, você vai conseguir você consegue controlar, simular um processo, fazer uma manutenção preditiva, entender melhor como está a situação de uma máquina, tudo através de uma planta virtual, sem a necessidade de atuar diretamente na máquina em tempo real. Então, novamente, você não vai precisar parar um processo para poder identificar algum problema, identificar alguma melhoria, e sim fazer, através do virtual, essas simulações. E a biologia sintética é algo que realmente eu não tenho tanto contato, mas é uma aplicação da indústria 4.0, que o pessoal está fabricando já DNA para criar seres vivos, né, virtuais já. Então, assim, eles imprimem o DNA para poder criar bactérias vivas, né? Então, uma aplicação que vem crescendo para poder fazer teste em vírus, né? Olha para você ver a oportunidade de fazer testes no momento que a gente vive. Então, assim, a biologia sintética é outra evolução, mas realmente essa área da mistura da biologia, da química com engenharia, ciência da computação, eu não domino, então vou passar um pouco mais rápido sobre isso. Bom, aí como resultado, né, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial trouxe alguns resultados que a indústria 4.0 pode trazer para a nossa indústria brasileira. 34 bilhões por ano apenas com ganho de eficiência. Então, toda máquina operando de forma, toda planta, né, operando de forma virtual, então você não vai precisar parar nenhum processo, igual a gente mencionou antes. Você vai poder conseguir operar 24 horas por 7 sem precisar da presença humana. Então, o ganho de eficiência vai trazer 34 bilhões por ano de ganho na receita da indústria. 31 bilhões por ano também na redução de custo de manutenção. Então, essas manutenções, igual a gente falou, manutenção preditiva,
que você não precisa mais parar um processo, que você pode identificar, através de sensores, como que está a situação de uma máquina, o resultado de 31 bilhões por ano que a indústria vai poder economizar, né, aqui no Brasil. 7 bilhões por ano para economia de energia. Então, esses sensores eles vão conseguir identificar a melhor eficiência para a máquina. Então, hoje perde-se muito com eficiência, com energia gasta para operar esses equipamentos, que a indústria 4.0, com IoT, com sensores, vai conseguir trazer melhores resultados, aí somando 7 bilhões por ano de economia. Então, no total, são 73 bilhões por ano apenas no total de economia. Olha o resultado que isso traz, a geração de novas oportunidades e novos empregos que pode trazer com a implementação da indústria 4.0. E é por isso que a gente fala que, por mais que grandes indústrias falam que até que é o dinheiro, é o investimento que impede o desenvolvimento da indústria 4.0, a indústria 4.0, ela por si só prova que ela vai trazer resultados positivos, né, para o financeiro da empresa. É mais realmente a falta de preparação, a falta de saber onde investir, em qual empresa investir, porque é igual a gente estava ali na Gerdau, era o gestor executivo da empresa, ele falou, olha, Leandro, a gente faz aqui, a gente produz aço, a gente não produz tecnologia. Então, essas empresas elas não estavam preparadas para receber esse tipo de tecnologia. E hoje elas estão criando setores que conseguem conversar com empresas na área de tecnologia, de base tecnológica, com startups, para poder trazer desafios e, juntos, chegar no resultado final e, assim, aplicar a tecnologia na indústria. Então, elas estão começando a aprender agora como poder fazer isso. Obviamente que de empresas de médio, pequeno porte, ele realmente é uma distância financeira, mas a gente vê que o principal gargalo ali é a preparação desses profissionais. Então, são empresas, olha, a gente tem um exemplo da CSN, que a gente está tendo uma boa relação ultimamente. Eles criaram um setor de indústria 4.0. A função do setor é basicamente buscar esses projetos e fazer a gestão desses projetos de inovação. Porque, caso contrário, se não tivesse essa pessoa, essa equipe preparada para isso, né, somente confiar na equipe do TI, porque a equipe do TI tem vários problemas de infraestrutura para resolver, também não é o ideal ter alguém ali para poder puxar um processo de inovação, porque já tem pouca pessoa de TI geralmente nessas empresas para poder resolver tantos problemas de infraestrutura. Então, as empresas que estão criando equipes para poder gerenciar esse tipo de projetos estão saindo na frente, conseguindo já gerar os resultados necessários para que o investimento que eles estejam fazendo tenha retorno. Então, aí o mercado. Quais as oportunidades de mercado que essa indústria 4.0 vai trazer para a gente? Inovação, né? Então, eu não precisava nem comentar sobre isso, mas a inovação que a gente sempre procura, seja em processo, seja em produto, inovação nos negócios. A inovação está em alta, então, realmente é difícil o pessoal parar ali e trazer algo novo. Então, a inovação sempre vai estar em alta dentro da indústria 4.0. Na verdade, ela sempre vai estar em alta para fazer qualquer transformação, qualquer revolução que a gente tenha, né? A 5.0, 6.0 e assim por diante. Novos empregos. Então, a Dell fez uma pesquisa que até 2030, 85% dos empregos que vão existir em 2030 não foram ainda criados. A gente nem sabe quais vão ser os empregos que a gente vai ter no futuro. Então, esses empregos tradicionais que tem hoje, eles não vão existir, mas vão ter novos empregos, vão ter uma nova era de profissionais na indústria que vão ser novos também. Então, tudo está modernizando, tudo está se transformando, tudo está tendo uma revolução dentro do sistema. Então, tem muito a aprender e muito a desenvolver ainda. Então, são muitas oportunidades que a gente tem, não só da inovação, mas também de novos empregos sendo criados, porque tem poucas pessoas entendendo realmente como que é essa tecnologia e a aplicação disso. Novos negócios, então, a gente vê também startups, né, hoje em alta aqui para nós, né, com vários programas para auxiliar pequenas empresas de base tecnológica que trazem inovação. Então, tem muita oportunidade de criar novos modelos de negócio, porque essas empresas estão com dificuldade de investir e as pessoas também têm dificuldade de desenvolver uma tecnologia tão avançada. Então, ainda tem muita oportunidade. Igual a gente falou, a maioria das empresas está lá no 2.0, 3.0. Então, tem um campo enorme para se desenvolver novos negócios, novas empresas. Então, tem oportunidade. Mas a gente também está no momento de aprendizado. Então, às vezes, ali, muita empresa desanima, né? A gente tem várias startups que não conseguem se sustentar porque a empresa não quer investir, ou na hora de investir, a gente enfrenta uma realidade muito complicada, porque ela tem medo ali de tirar um investimento para poder testar um novo produto.
Então, tem todo um problema ainda, né, de entendimento, mas tem uma oportunidade imensa. E a flexibilidade, então, como a gente já viu, né, durante essa pandemia, sobre o trabalho remoto, ou híbrido, né, no caso que algumas vezes da semana ou do mês, né, atendendo de forma presencial, mas cada vez mais vai estar em alta, porque as fábricas vão ser virtuais. Então, nem mesmo alguns líderes de processo vão precisar estar 100% do tempo ou do trabalho, né, dentro dessas empresas. Então, a flexibilidade que a indústria 4.0 vai trazer, né, com às vezes melhores formas de viver, né, para esses profissionais, com essa flexibilidade que ela traz. E falando de oportunidades aqui, né, a gente vivenciou algumas delas, né, e obviamente a gente está aprendendo bastante ainda. Vamos dizer assim, a gente está em fase bem ainda inicial, a gente tem tecnologias bem recentes para ser trabalhadas, mas ainda aqui em Minas a gente tem um grande incentivo para essa área da inovação. A WC, na verdade, não é mineira, mas é uma oportunidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por quê? Foi de onde a gente começou e é uma oportunidade para quem está no meio da graduação, ali ao final do curso. A WC é do Instituto TIM, então ela investe em TCCs que tem potencial de produto. Então você tem uma mentoria, na época que a gente fez era 1 ano, eles estão sempre alterando 1 ano, 6 meses, né? São mentorias da USP, junto com o pessoal do Grupo TIM, junto com uma empresa focada em inovação de negócios, que é o Caos Focado. Eles construíram esse programa como educação empreendedora / pré-aceleração para formar novos negócios. Então, eles têm um investimento financeiro, eles conseguem investir ali na sua primeira MVP, nos seus primeiros projetos, e ali depois, junto com o seu TCC, você já pode sair com um produto. Às vezes você está ali no meio, olha, eu não sei que tipo de carreira que eu vou seguir, né? O empreendedorismo hoje abre uma nova oportunidade para a gente de novas formas de emprego, você criar seu próprio caminho. Então, a AWC é um ótimo início, vamos dizer assim, para quem quer saber e também para quem quer aprender, estar nesse mundo de inovação. A gente até brinca, fala, eu queria muito fazer a AWC novamente, porque o aprendizado era muito grande e nós, quando entramos, não estávamos tão preparados para receber aquelas informações. Então, o que a gente absorveu dali foi muito bom, mas a gente poderia ter absorvido muito mais se a gente tivesse a mentalidade ali de empreender já naquele momento, né? Que a gente brinca que a gente entrou ali muito pelo patrocínio do TCC. A gente viu lá, olha, a gente patrocina o seu TCC e a gente entrou ali, olha, o pessoal ali vai conseguir ajudar no investimento. O nosso era uma máquina para automatizar processo de serigrafia. A gente entrou muito animado com essa possibilidade, porque a gente já tinha pré-vendido essa máquina para uma empresa aqui de Divinópolis, então a gente viu a oportunidade de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, 2 vezes, né? Agora aqui em Minas, né, temos aí o FENGLAB. O FENGLAB modernizou seu programa, agora ele só aceita soluções 4.0. Até o Juan, né, que vai falar aí para a gente da Protop, ele participou desse programa recentemente, né, com uma solução lá dentro. Então, são tecnologias 4.0, já conectadas com empresas. Lá eles possuem empresas madrinhas, não sei quem conhece o programa, mas são lá Gerdau, CSN, Grupo Votorantim, Anglo American. Essas empresas estão ali dentro como madrinhas para poder ver os seus projetos e já te dar um case, né? E além disso, um incentivo financeiro para poder produzir, fazer esses primeiros testes. O Mine Hub, que é um hub de inovação mais voltado para mineração. Então, se eu não me engano, são 32 empresas de mineração que estão apoiando os projetos. Então, eles lançam desafios, por exemplo, a Vale lança um desafio no qual ela vai te fornecer ali um pouco de valor, um pouco de ajudar a desenvolver o seu MVP, né? Vai conseguir arcar financeiramente com isso, e você já vai ter um case dentro da Vale, para você depois implementar nessas outras mineradoras. Então, é bem em conjunto ali mesmo, é um hub de empresas que você desenvolve para uma, e se esse problema for igual para as outras, você vai conseguir implementar em outras empresas de uma vez. Essa é a ideia do Mining Hub. Então, é uma oportunidade muito bacana. O CID, que é um programa gigante aqui de Minas Gerais de aceleração, acho que é um dos maiores da América Latina, que dá um apoio muito bacana financeiro também, e além disso, as mentorias, né? Você sai de lá, eles já pegam negócios geralmente mais avançados ali, já tem um tempo de mercado, já identificou ali a sua persona, o seu segmento de clientes, e ele vai ajudar você a tracionar o seu negócio. Então, o CID é uma ótima oportunidade também, pelo governo de Minas, ficaram um tempo aí parados,
agora voltaram com um desafio mais voltado para a área governamental mesmo, da tecnologia para o governo agora. Esse foi o último edital, mas foi um edital exclusivo, né? Até eles chamaram de edição exclusiva do CID para essa área, porque antes era sempre aberto. O Inovativa a gente participou também em programa de aceleração, um programa de educação empreendedora sensacional, é o maior da América Latina, mas ele é mais online do que presencial. Então, mesmo antes da pandemia, eles já faziam quase tudo de forma online, e eram 3 eventos presenciais durante o ano, e ali no final você conseguiria já conectar com a empresa, né? A gente conseguiu conversar com empresas no final desse programa de aceleração para poder implementar os seus projetos, mas é menos garantido de que vai dar certo do que os outros, né? Ou, por exemplo, o MineHub, o Feng Lab e o Seed ali, que às vezes já tem conexão com alguém para poder fazer seu MVP. E o Startup Indústria, que também é uma conexão direta com a indústria, que dá um aporte financeiro também para o desenvolvimento. É um programa também da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, muito bacana. Assim, a gente tem feedbacks aí de outras startups que a gente conhece que participaram, que é um dos melhores programas, porque realmente você tem a mentoria para a área da indústria e tem a conexão com essa empresa também. Então, tem várias oportunidades para começar desde a época que você está na graduação ali, podendo experimentar como que vai ser, como se você realmente quer entender essa área e quer, né, empreender e trilhar seu caminho. Obviamente, tem as incubadoras, né, que assim, a gente pegou muito pouco disso, apesar que no Cefet tem a incubadora nascente, mas a gente não teve tanta oportunidade. A oportunidade está aí para receber esse apoio para construir esse caminho. E a Indústria 4.0 ela oferece muitas oportunidades, porque igual a gente mostrou, ainda a gente está muito longe de alcançar aquilo que a Indústria 4.0 pode promover. O Brasil acho que está em 69ª posição no ranking de inovação. Então tem muitos caminhos, muitos degraus para a gente subir, e assim tem muitas oportunidades. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu pude contribuir um pouquinho com vocês aí. Se quiserem entrar em algum contato com a gente, né, alguma dúvida, o que a gente puder ajudar também, esses são os nossos contatos. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Pessoal, eu queria lembrá-los de que ainda não mandou o nome completo no chat. Por favor, encaminhar para que seja feito os certificados. E agora eu vou abrir para vocês vocês podem abrir o microfone para fazer as perguntas para o Leandro, desculpa, e podem ficar à vontade. Perguntas? Gostaria de dizer algumas palavras antes de encerrarmos, senhor Leandro. Desculpa, pode repetir? Deu uma travada aqui. O senhor gostaria de dizer algumas palavras antes de nós encerrarmos? Não, é só mesmo assim, agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e espero que a gente pode contribuir um pouquinho, e realmente, assim, incentivar a galera, porque a gente teve muito pouco incentivo quando a gente estava durante a graduação. A gente foi visto como, assim, o pessoal que está tentando ir para uma área, vocês estão no FSJ aí, né, muitas pessoas do FSJ, que tem muito incentivo para a gente seguir a área acadêmica, muito incentivo para talvez entrar numa empresa, e pouco, na época era muito pouco incentivo para a gente seguir um caminho dentro do empreendedorismo. E tem oportunidades que a gente consegue ter para trilhar o próprio caminho, para ter menos riscos na hora de empreender e realmente trazer inovação. A gente teve contato com muita gente, de muitas empresas, muitas universidades, né? O AWC lá, a gente era de Minas ali com várias universidades como a USP, Unicamp, pessoal com uns projetos muito bacanas, mas assim, a gente consegue trazer muita coisa interessante para a indústria. E a indústria está começando a aprender a como lidar com essas empresas. E é esse momento que tem que aproveitar, porque há um pouquinho tempo ali atrás, a gente tinha falta de oportunidade porque elas não conheciam como poder aplicar esses projetos de inovação dentro da empresa. E hoje estão começando a se soltar ali, fazer essas conexões. Já vi conexões com universidades também para desenvolver esses projetos, dar oportunidade. A gente teve um desafio muito bacana da Gerdau de Divinópolis aqui com o Cefet, que tornou-se um projeto. Esse projeto foi feito por estudantes e depois acabou voltando para a gente como empresa finalizar o projeto. Mas, assim, estão começando a entender. Então, tem muita oportunidade
para trilhar o próprio caminho aí, trazer tecnologia. Potencial a gente tem, basta a gente querer ali. Deixa eu fazer uma pergunta. O Leandro, você acha que a indústria 4.0 ela pode causar uma demissão em massa? Porque a gente vai automatizando tudo e vai chegar uma hora que não, né, não vai precisar mais da mão de obra humana. O que você acha disso? Então, realmente, alguns processos manuais, eles realmente têm esse risco, né, de acabarem sendo desnecessários para a indústria. Mas o que a gente vê é que a indústria, na verdade, ela vai conseguir gerar mais investimento para poder ter mais produtos, mais processos. Então, como a gente viu lá, é mais dinheiro no mercado para investir em mão de obra qualificada. Então, eu acredito que realmente vai haver uma troca, uma era de empregos, né? Que, igual na pesquisa da Dell ali, que eles trouxeram, que os empregos de 2030, 85% deles nem foram criados ainda. A gente nem sabe como que vai ser. É muito recente para poder saber, assim, olha, realmente vai acabar um emprego X, um emprego Y. Mas esses empregos manuais, ou se não, o que a gente sempre fala, tudo que é meio braçal ali, pode ser que realmente esteja em perigo, né? Até mesmo a gente tem uma solução que é bem na área digital, só que a gente também traz um pouco ali de analytics, né? Que é uma ferramenta de inspeção, auditoria, que traz resultados automáticos com uma certa inteligência para a empresa. A gente já bateu em a porta de empresa muito avançada, com muito robô na linha de operação, que tinham pessoas por conta de dar Ctrl-C, Ctrl-V na panela de Excel. Era dar o Ctrl-C, Ctrl-V ali, era pegar a panela de Excel e jogar para um sistema. Era essa a função da pessoa. E, assim, uma simples aplicação já ia ter que tirar a necessidade dessa pessoa tá ali no trabalho. Mas existem várias oportunidades dentro da empresa, que são oportunidades que geram, né, retorno para ela, que tem pouca pessoa operando também. Então, às vezes, vai ter essa modificação, vai ter mais pessoas na área da inteligência da empresa, né, identificando as oportunidades, do que pessoas realmente no operacional. Então, pode haver só uma mudança, mas eu acredito que demissão, pode haver a demissão, mas eu acredito que não teria mais desempregos, e sim é mais a criação de empregos, só que empregos diferentes. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? O Bruno Almeida mandou aqui, ó, ele falou assim, pode repetir a parte do TCC? Tá. Então, o AWC, depois até eu vou ver se eu mando o link para vocês. O AWC é um programa de pré-aceleração de educação empreendedora do Instituto TIM. Ele ocorre dentro da USP, né? São mentores do Núcleo de Inovação da USP. Então, eles abrem um edital, lá é igual um edital de programa de aceleração mesmo, o qual você submete o seu projeto. Aí a gente fez um vídeo ali, como se fosse um pitch, né? Para a gente apresentar, um pitch bem ruim, né? Que a gente nem sabia como fazer. E você traz o seu projeto de TCC. Lá não precisa provar que precisa ser o mesmo projeto, não precisa realmente ser o mesmo projeto seu TCC, mas você precisa estar matriculado na disciplina de TCC da sua universidade. Então, você vai lá, vai fazer o escopo desse projeto, vai enviar para eles, né? Aí vai participar desse processo edital e você vai entrar dentro desse programa. Então, esse programa é de 1 ano ou 6 meses, depende do semestre, que eles fazem vários testes ali. O nosso foi 1 ano. Então, a gente teve encontros presenciais em janeiro, julho e dezembro. E a gente recebia mentoria durante todo esse tempo, né? A gente recebia mentorias online, e lá a gente tinha um workshop de 3 dias, igual o Hackathon mesmo, ali, eram 3 dias diretos, né? Fazendo workshops, virando ali, né? Indo para o hotel, eles davam todo o apoio financeiro, então a gente não tinha gasto nenhum. Eles pagavam transporte, pagavam hotel para a gente ficar, alimentação, e tudo que a gente queria fazer para o nosso projeto, a gente submetia para eles fazerem uma análise, a gente fazia lá, igual a empresa mesmo, fazia 3 orçamentos, enviava para eles aprovavam o financeiro, né, para poder fazer a compra dos itens para desenvolver o seu projeto. Então, foi todo esse processo assim, de pegar, o nosso caso era realmente o nosso TCC, mas era porque a gente foi abordado por uma empresa aqui de Divinópolis para construir esse projeto para ela, então a gente teve a oportunidade de linkar os dois. Mas não necessariamente precisa ser do seu TCC, pode ser uma ideia inovadora, né, que tem o potencial de ser um produto ou uma startup,
e você pode desenvolver ela dentro desse programa. Não sei se esclareceu. Beleza. Queria novamente agradecer, né, pelo momento, né, pela troca de conhecimento. E, dando continuidade, eu quero convidar o senhor Juan Coelho, cofundador da Protop, design de soluções e tecnologias e gestor de projetos de inovação. Opa, e aí, pessoal? Senhor Juan Coelho, eu achei muito formal, hein? Tudo bom? E aí, vocês estão animados ainda com o evento aí? Ou vocês já estão cansados? Não, estamos sim. Bom demais. Animado, sim. Bem, vou falar um pouquinho, né, sobre a Protop, né, sobre o que a gente faz em relação à indústria 4.0. Eu cheguei um pouco na metade, peguei um pouco aí pela metade que o Leandro estava falando antes, mas esse é um assunto que eu gosto muito, já tem um bom tempo que eu estudo, que eu trabalho nessa área de indústria 4.0. Na verdade, desde a graduação. O Leandro falou uma coisa interessante aí sobre a AWC, né? Acho que é uma oportunidade bem bacana para vocês mesmo. Eu participei também, inclusive nessa época do TCC aí, estava cheio de ideias e já comecei a me envolver muito com essa área de internet das coisas. Foi até o projeto que eu desenvolvi e depois segui assim tocando, né, a minha carreira em direção a essa área, né, mais tecnológica, né, mais seguindo esses conceitos. Mas bem, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentaçãozinha também, só para ter um roteiro. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá, né? Acho que vai ser esse aqui. Só um minuto. Ó, que coisa, hein? Não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se tem. Bom, vou colocar. Eu queria colocar em outra janela para eu poder continuar vendo vocês, que é ruim demais apresentar sem ver as pessoas. Eu acho péssimo. Mas eu vou conseguir aqui. Só um minutinho. É até feio, né? Falar de tecnologia e passar aperto com o Google Meet. Cadê a apresentação? Aqui está. Acontece. Acontece mesmo. Acho que agora foi, hein? Foi? Ótimo. Antes de eu começar falando dessa solução e da Protop, queria só pontuar algumas coisas, né, em relação à indústria 4.0. Eu peguei, como eu disse, né, uma parte que o Leandro estava falando, mais dos exemplos de tecnologia, né, que estão envolvidas nessa área. E aí eu acho interessante também falar dos desafios. Eu não sei se ele chegou a falar antes, mas na época que eu comecei a trabalhar nessa área, e fui para o mercado, né, levar essas soluções, essas propostas, a gente deparou com um certo desalinhamento em relação à indústria aqui no Brasil, né, as nossas propostas e o que a gente viu na indústria. Né, um dos desafios principais, eu acho que é essa infraestrutura que é necessária, né, para você aplicar a indústria 4.0, porque essa quarta geração ela vem como uma evolução da terceira. Né? Na terceira, a gente viu ali, década de 70, começa a ter a incorporação do computador e de máquinas mais eficientes, né? Máquinas elétricas, né? Automação mesmo,
na terceira revolução, e daí a quarta revolução ela vem trazendo muito essa questão dos dados, de trabalhar inteligência dentro da indústria, o foco principal é produtividade e competitividade, né? Mas aí, na hora que você entra, assim, em muitas das indústrias que a gente tem aqui, você vê que a terceira revolução ainda não aconteceu muito bem. E daí, para você trabalhar a quarta, você tem que ter uma base já de automação e de um bom funcionamento ali dentro. Então, a gente deparou com esse desafio, que apesar da indústria 4.0 ser um tema aí lá de 2011, né, 2010, né, a gente chegou em 2018 e aqui ainda quase não tinha nada. E hoje ainda a gente vê que a indústria não está tão preparada para receber muita tecnologia. Eu digo assim, hoje, na verdade, né, 2020, 2021, a gente já tem conseguido observar mais uma aderência e até mesmo a indústria sendo mais receptiva com startups. Há pouco tempo atrás ainda tinha muito essa limitação, até cultural mesmo, é muito cultural essa questão da inovação também, né? Então, um dos desafios é essa questão de infraestrutura, o outro é a questão da própria cultura mesmo, de inovação, que ainda, pelo menos aqui nessa região nossa, né, de Divinópolis e as cidades próximas, talvez grandes centros seja um pouco diferente, mas aqui ainda a cultura é um pouco fraca em relação à inovação. Não, assim, estou sendo generalista, mas, claro, tem empresas mais inovadoras que outras, mas isso foi um dos pontos que impactou muito a gente, porque a gente entrou com muito gás, querendo levar tecnologia, né, estava ali com aquela fome de desenvolver a indústria, e a gente deparou com uma indústria que ainda estava muito atrás. Né, esses foram dois pontos que eu lembrei, que eu acho que é interessante compartilhar, porque é tudo muito bonito, né, quando a gente fala de tecnologia, de indústria e tal, processo, automatizar, mas tem alguns percalços que a gente, né, assim, teve que ir superando e quebrando algumas barreiras. Bom, eu vim representando aqui a Protop, né, a empresa que eu fundei junto com o meu sócio, o Marco, né, a nossa proposta inicial era trabalhar essas tecnologias da indústria 4.0, que sempre foi uma área que a gente gostou muito, né? O Marco tinha já uma experiência em visão computacional, eu vi que o Leandro falou um pouco sobre visão computacional, é uma das tecnologias bastante aplicadas nessa área. Eu já estava também trabalhando com IoT, né? Com internet das coisas, com alguns projetos, gostava muito, sempre gostei muito dessa parte de sensores, de conexão, né? Conectividade. Então, a gente decidiu partir para essa empresa, né, fundar essa empresa e trabalhar com projetos, desenvolvendo projetos tecnológicos para melhorar a produtividade da indústria, né, de forma mais ampla mesmo. A gente não chegou muito com o formato de startup, né, resolvendo um problema específico. A gente foi com uma abordagem um pouco mais ampla para a gente conhecer, né, o ambiente industrial, que a gente não tinha tanto... digamos que tanto conhecimento, né, prático. Bem, eu vou apresentar aqui para vocês, né, como exemplo de solução, que foi até o motivo que o Leandro me convidou para participar, a nossa solução, que é o Guardian, que é uma solução que a gente, ao longo dos anos aí, né, desses 2, 3 anos, a gente começou a focar mais em internet das coisas e a gente viu essa oportunidade de trabalhar com a internet das coisas, nessa área mais de segurança industrial, e daí acabou surgindo esse projeto. Tinha um outro nome anteriormente, mas a gente foi modificando e ajustando algumas coisas, e virou o Guardian, né, que é o que eu vou passar aqui com vocês hoje. Né, o Leandro até falou que a gente participou agora mais recentemente do FIENG Lab 4.0, né, um programa de aceleração focado em startups com soluções para a indústria, né, para fomentar mesmo a indústria 4.0. E a gente participou ano passado também do Inovativa, que é um outro processo de aceleração de startup. Ele é um pouco mais amplo, mas foi bem bacana também. Isso ampliou muito para a gente as conexões que a gente conseguiu fazer. Né, o FIENG Lab principalmente porque né, quando você vai levar uma solução para a indústria, existe uma barreira grande, que eu até comentei, né? Agora está mais fácil um pouco de trabalhar
startup indústria, porque a indústria tem visto os benefícios que é de trazer esses projetos de startup. Mas até então era um pouco mais difícil, e o FENG Lab ele possibilita essa conexão de uma forma mais fácil, porque as indústrias elas estão lá querendo solução, então ele serve para isso, né, para te conectar. Então, assim, foram experiências muito bacanas que a gente viveu. E aí, basicamente, o que o Guardian faz, né, é trabalhar com monitoramento remoto e inteligência de dados. Então, a gente utiliza sensores sem fios para poder coletar dados de operações em campo, levar isso para a nuvem e processar esses dados, transformar em informações estratégicas para um gestor, para um supervisor ali de área conseguir tomar decisões baseadas em dados, que é basicamente como funciona, assim, de forma geral, a indústria 4.0, né? É meio que trazer dados para facilitar operações, para deixar operações mais eficientes, produtivas, enfim. E é isso que a gente faz. Né? Eu vou explicar um pouco mais aqui, né? O desafio que a gente tenta eliminar das indústrias é a questão dos atos inseguros, que resultam em acidentes fatais e incapacitantes dentro das empresas, né? Isso compromete várias coisas, né? Você perde eficiência, você perde pessoas qualificadas, a imagem da empresa fica prejudicada. Então, assim, é um desafio bem complexo, né? E também as indústrias elas têm certo o monitoramento é meio baixo, né? Dos ambientes por exemplo, ambientes, câmaras frias, por exemplo, em indústria né, de carnes ou, né, enfim, tem um tempo que você pode ficar dentro desses ambientes, tem normas que regem isso, então, você não tendo formas de monitorar, isso acaba gerando alguns transtornos, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Né? Isso pode prejudicar a saúde, além de gerar ações, né, jurídicas, que complicam aí para todo mundo, gera gasto, e ninguém quer gasto, né? Então, o que a gente propõe, né? A gente quer usar a tecnologia para poder ajudar na detecção de risco e antecipar acidentes, tornar as tomadas de decisões dentro da empresa mais ágeis, né? Melhorar controle de acesso, fluxo de pessoas dentro de uma área industrial, né? Tem muitos lugares que são restritos, nem todo mundo pode acessar, você precisa de treinamento, então a gente ajuda a manter esse controle, a gente ajuda na produtividade e também a reduzir custos relacionados a essas ações, porque tem muitas pessoas que agem de má fé e às vezes ficam nesses lugares que não pode, né? São restritos, que às vezes eles implicam em valores de insalubridade que são pagos a mais para as pessoas, e daí depois eles saem da empresa e processam a empresa, alegando que estava nesse ambiente e tal, e a empresa não tem como fazer nada porque ela não tem registro, né, não tem dados. Né, então a gente atua dessa forma. Né, então vou falar um pouco aqui dessa infraestrutura, né, o que a gente usa de tecnologia para fazer isso. A gente trabalha com essas tags inteligentes, são hardwares, né, são dispositivos pequenininhos, com sensores embarcados, sem fio, né, ele funciona com bateria. O usuário usa isso, né, um operador, um colaborador dentro da empresa usa no formato de crachá ou numa bota, que a gente fez uma versão para a bota. E você faz o registro disso, né, na plataforma, e a partir desse momento ele está conectado, então a gente consegue saber onde ele está, se ele está acessando locais permitidos ou não. Né, a gente instala esses coletores na planta para poder receber os dados das tags, e esse coletor ele envia os dados para a nuvem, que é onde a gente faz toda a mágica acontecer. Né, então, essa é a infraestrutura básica IoT que a gente trabalha. Né? Geralmente, as soluções IoT trabalham com esse formato, né? São sensores conectados a uma antena e conectado à nuvem, ou sensor direto conectado à nuvem, e aí você consegue ter esse monitoramento remoto, né, essa conectividade. A interface, a gente trabalha com indicadores, com gráficos, com algumas funcionalidades lá dentro que são personalizadas, dependendo da aplicação. Também não vou entrar muito, né, em detalhes para não ficar cansativo. Né? Detalhando um pouco mais.
Como é que funciona isso, né? Então, o cara veste essa tag, tem um crachá ou na bota, né? A gente instala as antenas e os sensores na planta, né? Então, vamos supor que tenha salas onde as pessoas não possam acessar, então você instala essas antenas lá que você consegue captar na hora que tiver alguém passando perto. Claro, né, essas antenas, elas têm um limite de extensão que ela consegue capturar os dados dos sensores, funciona via Bluetooth e Wi-Fi, então é importantíssimo, é um requisito básico, né, a indústria ter conectividade Wi-Fi dentro dela, é algo também que foi uma certa barreira no início, que a gente... Agora está mais comum as empresas terem Wi-Fi, mas há 2, 3 anos atrás não era tão comum. Então, a gente instala essas antenas, é quase como se fosse um roteador. É como se fosse um roteador e essas tags aí fossem os celulares, né, de vocês, né, para ficar mais simples. E o sistema, ele gera alertas de atos inseguros, né, como acesso indevido, tempo de permanência nesses locais que não se pode ter uma permanência muito alta, por riscos mesmo, né, insalubridade, e também se os colaboradores estão próximos de uma máquina muito perigosa, né, num local onde há riscos de acidente. Então, a gente consegue gerar alerta automático disso, no celular, quanto na plataforma. A gente registra todos os dados também de localização, de jornada, né, por indivíduo, né, no turno, dia, gera relatório, gera dado para depois a gente conseguir fazer algum tipo de inteligência, né? Então, esses são as informações que a gente consegue gerar, fornecer para a galera da indústria tomar decisões mais assertivas, baseadas em dados, né, e não em achismo, ou sei lá, né, o que mais que eles podem basear. E aí eu trouxe aqui um caso de aplicação, que é um caso mais recente nosso, que foi na Farmax. A gente identificou lá junto com o time, a gente tem um relacionamento próximo com o pessoal lá, a gente identificou lá com eles, que eles têm um galpão lá de estocagem dos produtos e tudo, onde tem um fluxo muito alto de máquinas, né, de empilhadeira e tudo. E para você acessar esse ambiente, você tem que ter treinamento. E o pessoal estava acessando lá, tem alguns portões, né, uns 10 portões lá de acesso. E o pessoal usava muito esse galpão como corta-caminho para acessar outras áreas da empresa. Eu não sei se vocês já foram na Farmax, já teve contato lá, lá dentro da planta, mas lá é gigante, né? E eles ampliaram mais recentemente agora e é bem grande. Então, às vezes, para cortar caminho, os caras passavam dentro desse galpão e aí existe o risco de um acidente, né, de uma máquina dessa, né, o operador da máquina só está ali fazendo seu serviço e as pessoas que estão lá dentro são treinadas. Então, se tiver alguém estranho lá dentro, né, é um risco que se corre. E a solução que a gente levou para eles foi o sistema, né, para a gente poder monitorar esses acessos e gerar alerta, tanto visual ali na hora, para o colaborador ver que ele está fazendo merda, digamos, quanto para os gestores, né, para eles ficarem atentos, ir lá, chamar atenção, né, fazer o que for preciso. E aí, como é que funcionou? A gente pegou esses sensores que a gente tem, as tags, adaptamos na bota, né, dos colaboradores. Na verdade, a ordem aqui está diferente, né? Primeiro a gente implantou as antenas, os sensores nos pontos de acesso. Depois, disponibilizamos as tags, né, nesse formato na bota, né, para o pessoal utilizar. E aí, quem tinha a tag era quem podia acessar o ambiente. Quem não podia, não tinha tag. Então, a gente conseguia identificar quem era que estava acessando e quem não era, para poder gerar esses alertas e poder gerar essas notificações para os gestores, né, estarem atuando ali dentro. Isso foi bem bacana. É um projeto recente, a gente ainda está validando os resultados lá com eles, a gente já ainda está vendo formas até de ampliar esse projeto lá dentro. Então, foi uma solução bem interessante que a gente levou lá para eles, né, usando aí a internet das coisas, conectando as pessoas à internet. E a gente tem visto esse movimento crescer de monitoramento de pessoas, não no sentido de
ficar vendo o que está todo mundo fazendo ali, meio que, né, dessa forma ruim, né, mas com viés de segurança mesmo, né, para estar protegendo o colaborador e, claro, né, trabalhando a produtividade, que também é super importante nesse âmbito industrial. Outro caso de aplicação, esse a gente não chegou a aplicar em si, né, uma proposta que a gente ainda está avaliando, é uma empresa lá de Patos de Minas. Eles têm lá uma área que tem 2 câmaras frias e eles querem monitorar esse tempo de permanência do pessoal dentro dessas câmaras, porque tem uma norma, né, uma NR, se eu não me engano, NR 13 ou 8, que tem as especificações do tempo que as pessoas podem ficar em ambientes frios e quentes, e tem que dar um tempo de descanso fora. Então, assim, tem um processo, um protocolo envolvido, né? Então, antes da aplicação, né, sem o guarda, a entrada né, não é monitorada, não tem informação nenhuma do tempo de permanência das pessoas dentro dessas câmaras, então elas podem, em algum momento, alegar que ficou lá 3 horas seguidas e processar a empresa. A empresa não vai poder fazer nada. No máximo, chamar pessoas ali para depor, algo assim, não sei. É difícil encontrar os colaboradores, né? Não tem controle de jornada, então, assim, não tem quase que controle nenhum sobre esse processo, sobre essas pessoas ali dentro. E daí o que isso gera? Né? Ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, descumprimento de norma, e o resultado disso é despesa, né, em caso de acidente ou em caso de adequação à norma, queda de produtividade e a empresa tendo sua imagem prejudicada caso essas coisas aconteçam, né? Então, a solução aí com o Guardian, como é que fica? O ambiente passa a ser monitorado, então a gente consegue monitorar os acessos, a gente consegue, então, gerar alertas em tempo real sobre o que está acontecendo ali, se o cara está lá há mais tempo do que devia, se ele acessou lá sem poder acessar, né? A gente consegue identificar onde as pessoas estão em tempo real também, mapear a jornada, né? Monitorar esse tempo de permanência, gerar relatório histórico, né? A gente embasa a empresa com dados para ela tomar as melhores decisões e identificar gargalos dentro dos processos dela. Então, né, a gente habilita esse superpoder aí para as empresas, digamos, né? E aqui só falando um pouco do modelo de negócio que a gente trabalha, a gente trabalha com hardware as a service, né? Então a gente disponibiliza toda a nossa infraestrutura, né? Os dispositivos, o software, o treinamento, suporte, a gente vende isso tudo em forma de mensalidade. Então, a empresa ela paga uma mensalidade baseada no tanto de dispositivo que ela usa. Então, se ela usa lá 100 dispositivos, então é 100 vezes X, que é o preço que a gente cobra para cada dispositivo. Aí esse preço ele varia conforme a funcionalidade que está sendo utilizada ali nessa aplicação. Basicamente é isso que a gente faz. Tá? E é isso que eu tinha para apresentar sobre a nossa solução. A gente também já pensou em trabalhar com monitoramento de máquina para manutenção preditiva, que é uma outra aplicação muito recorrente dentro dessas aplicações industriais envolvendo indústria 4.0. Acabou que a gente não investiu muito nisso, mas é uma aplicação que a gente consegue seguir os dispositivos que a gente usa. E no mais, eu acho que é essa a minha contribuição. E eu só queria pontuar uma coisinha no final aí, que eu não sei quem perguntou mais agora, mas era em relação, não sei se foi a senhorita que está aparecendo aqui na tela para mim, mas sobre o desemprego que pode ser gerado com a automação, né, com essa super automação. Já tem um termo novo, que é a indústria 5.0, que o pessoal lá do Japão vem falando aí já desde 2016, que não traz muita coisa em relação à tecnologias diferentes, mas sim essa relação do homem com a tecnologia dentro da indústria. Tá? Então, eles já sacaram que vai dar problema, pode dar problema, né? Essa evolução aí desenfreada, e estão pensando já em como
deixar esse contato homem-máquina mais harmonioso, digamos. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, eu acho que é interessante dar uma pesquisada. Eu não tenho tanto conhecimento em cima desse novo termo aí, mas é bem interessante também. É isso. Se tiverem dúvidas, alguma coisa que não ficou claro, podem mandar aí. Só vou Podem ficar à vontade para abrir o microfone. deixar aí meus contatos também, se vocês tiverem interesse depois de mandar alguma coisa, fiquem à vontade. Pessoal, podem ficar à vontade para abrir o microfone e fazer perguntas para o Juan sobre o case dele, ou outras perguntas que vocês tiverem. Valeu, Elizabeth. Valeu. Vou parar de compartilhar Pergunta? aqui para eu poder ver todo mundo. Tá todo mundo com a câmera fechada? Não é possível. Abre a câmera aí, pessoal. Posso que vocês estão tudo de pijama aí, né? Eu confesso que eu só tô com essa blusa aqui por cima também, tô de pijama por baixo. Tô brincando. Pode. O Henrique mandou aqui, ó. Falhou um pouquinho, Aline. O Henrique mandou aqui no chat. Excelente, Juan. A indústria 4.0 aqui no Brasil está muito atrasada, mas daqui a pouco as pessoas, as empresas, na verdade, terão que se adaptar. Uhum. É até uma evolução natural, né? Que quem não se adaptar vai acabar perdendo muito em competitividade. Já está acontecendo isso, né? Os países aí que estão mais evoluídos estão ganhando em competitividade em relação a produtos mais elaborados, né? Digamos. A gente é forte. Eu posso só fazer uma colocação, não na parte de indústria, mas na parte que o Leandro e o Juan falou também, eu achei muito interessante, vou dar um exemplo. Eu sou professora, trabalho na educação de Minas, né, na estadual, e o ano passado, foi em março, né, acabou as aulas presenciais. Então, eu tinha amigas que ainda estavam no diário ali, manual, que não gostavam nem do diário eletrônico, as avaliações ainda ela digitava, né? E eu me achava, eu achava que eu estava na geração high-tech. Eu descobri que eu sou uma dinossauro. Eu estava muito atrasada, eu tive que aprender a mexer, trabalhar com Meet, tive que aprender a trabalhar com o Classroom, e eu ainda tenho muita dificuldade. A minha sorte é que eu tenho a minha filha, que ela estudou no Cefet, então ela me ensina alguma coisa. É a minha sorte, mas eu fiquei doidinha, porque eu me considerava uma ótima professora, porque eu me especializava na parte do cognitivo do ser humano, né, na parte cognitiva. Aí eu descobri, eu falei, gente, mas como eu estou atrasada? Aí que eu comecei a assistir as palestras, comecei a ver os tutoriais, e esse ano eu caí numa... Caí não, na verdade eu escolhi, né, que para mim foi um desafio. Eu escolhi trabalhar com inovação social e empreendedorismo na escola, porque eu falei, agora eu tenho que me adequar, então eu tenho que seguir. Então, eu acho que essa parte do desemprego é uma coisa meio engessada. O negócio é evoluir. Ou você vai para frente e segue, ou você vai ficar para trás e realmente não vai ter espaço no mercado. Pessoal, mais alguma pergunta para o Juan?
Juan, você tem alguma outra colocação para falar para a gente antes da gente dar um encerramento? Não, gostaria de agradecer o convite do Leandro, foi bem legal participar aí com vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma, e dar o recado aí, né, invistam em inovação, galera. Vocês estão, né, nós todos, né, também, não vou falar só que vocês estão jovens, eu também estou jovem ainda, gosto mais de inovação, estou nessa área já tem um tempo e sigam firme, acompanhem essas evoluções e fiquem ligados nas novas profissões, né? Porque essas mudanças todas vão causar um grande impacto, né? De alguma forma. Então, fiquem sempre ligados aí. Tem uma pergunta do Henrique. Tem pergunta? O Henrique perguntou se... Ih, cortou tudo aqui, eu não sei se foi só para mim. O Henrique, ele perguntou se vocês já apresentaram essa proposta para outras empresas. A do Guardian? Já sim, várias. Inclusive, participando do FIENG Lab, né, tive a oportunidade de fazer uns 20 pitches aí para muitas indústrias, a gente está em contato com elas ainda. Essa relação com a indústria, o Leandro sabe bem como é que é. As vendas são longas, o pessoal trabalha de uma forma meio engessada ainda, igual eu estava falando, né? Esse relacionamento com a startup é uma coisa nova ainda para eles. Então, o formato que eles usam... Eita, tem um bicho me atacando aqui. Estão se adaptando ainda, né? Então, é isso. A gente já apresentou sim. A gente modificou bastante, né, nesse formato nosso de solução. Mas a gente está avançando. A pandemia acabou dando uma atrasada também em algumas coisas. Mas é uma área promissora. É uma área promissora essa. Só puxando um pouco ali do que o Juan está falando também sobre essa relação com a indústria. A indústria, ela geralmente está acostumada com o que eles chamam, né, de plug and play. Eles estão acostumados a comprar máquina que eles simplesmente vão colocar lá para rodar e pronto. Acabou a sua solução. Justamente porque não tem... Ô, Lelê, tá chiando aí o seu negócio. Leandro, a gente não está te ouvindo. Pronto, agora melhorou? Então, beleza, então. Desculpa aí, pessoal. É porque eu tô tendo que usar o microfone aqui. Mas, enfim, a indústria, ela está acostumada com soluções... Obrigado. Eles estão acostumados com soluções que eles chamam de plug and play. Que é pegar, colocar a máquina ali para rodar e pronto, acabou. Não tem muito o que treinar, não tem muito o que, desenvolver. E a gente, como startup, a gente está ali validando soluções. Então, a gente precisa da indústria para validar, e a indústria não tem tempo para te ouvir e validar lá dentro, porque eles têm que produzir, eles têm as métricas, eles têm as metas, os indicadores deles que não tem nada a ver com inovar. Aí fica essa dificuldade ali. Aí a gente fica ali no meio, sem saber para onde ir. A indústria geralmente dá um feedback totalmente diferente, fala que é financeiro, fala que é alguma prioridade, mas é porque você não conseguiu ali colocar para rodar, mas você precisava deles para rodar. Então, atualmente, eles estão criando essas equipes de inovação ou empresas especializadas em inovação estão ajudando as indústrias, né? Elas prestam um serviço para conectar uma outra empresa de inovação à indústria para te ajudar nesse processo. Então, hoje que eles estão começando a fazer isso, mas a indústria ainda é muito de o que eu vou pagar e o que eu vou ter de retorno. Eles não estão acostumados ali que inovação, às vezes, é um capital que você vai investir e pode dar certo, não pode dar certo. Então, assim, tem muito essa dificuldade. Aí você vai falar com uma empresa média, pequena, aí realmente o cara não tem grana. A empresa não tem grana. Então, é complicado ainda, tem muito que evoluir, mas eu acredito aí que em pouco tempo, né, quando essas empresas tiverem os processos bem definidos, pessoas capacitadas para dar esse processo, vai abrir mais oportunidades e também muita competição também entre startups e empresas de base tecnológica. Ô Juan, eu vou até pedir para você mandar o seu contato aqui no chat, porque quem quiser falar com você, entre em contato com você, porque a gente não pode passar de 6h30, aí eu vou encerrar aqui.
Vou agradecer imensamente o Juan por ter aceito o convite do Leandro e o Leandro por ter aceitado o meu convite aqui do nosso Indetec. E agradeço em meu nome da Indetec e da Sempre da Dinâmica por vocês terem topado de fazer parte aqui do nosso simpósio. Muito obrigada. E ao restante do pessoal, muito obrigada por ter se inscrito e por ter topado participar aqui com a gente. Eu desejo para todos uma boa noite e fiquem ligados no Instagram da Indetec. Quando tiver mais eventos, a gente anuncia lá. Boa noite. Valeu, pessoal. Foi ótimo aí participar. Precisando, tamo aí. Boa noite para vocês, bom fim de semana. Deixei meus contatos aí no chat. Quem tiver interesse aí pode mandar um oi lá depois. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado também. Obrigado pela atenção e pela disponibilidade. Obrigado, boa noite.